Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos conversando aqui o nosso programa Em Pauta, né? O nosso encontro semanal aqui pela TV Canção Nova, claro, sempre feito a partir da capital mineira. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova. Hoje, um programa muito especial. Você tem acompanhado o Em Pauta ao longo desses 9 anos. E sempre temos aqui, além do nosso querido Frei Antônio Moser, também alguns especialistas das várias áreas, debatendo os vários temas. Hoje, porém, tendo em vista aí um novo material, um novo livro do Frei Antônio Moser, vamos fazer o programa Os Dois. Vamos conversar aqui com o Frei Antônio Moser e ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre a sua formação teológica, sua história vocacional e, claro, esse material que ele tem disponibilizado a todos nós ao longo desses muitos anos de ministério. Então, hoje um programa a dois e você, claro, participa da nossa conversa. Seja muito bem-vindo, como também o nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. É um privilégio muito grande, não é? A gente agora estar sozinho diante das câmeras com você, mas para falar para milhões de pessoas e sobre um tema realmente importante, que é um tema referente à teologia moral. Pois é, Frei. Olha, então para você se situar aí em relação ao tema desta noite, a esse novo livro do Frei Antônio Moser, muito interessante. Claro, como sempre, você acompanha então a nossa matéria inicial para depois então começarmos aqui a nossa conversa e que você é muito bem-vindo, como há pouco eu falava. Então acompanhe, por favor, nossa matéria inicial. Muitas pessoas evitam a religião e a moral como se estas fossem uma espécie de barreira para a felicidade. Ignoram que o verdadeiro sentido da vida está no ocaso dela, no dia a dia e não somente em coisas extraordinárias, mas no concreto do ser humano, sem fantasias daquilo que é o real. Moral e felicidade andam de mãos dadas. Às vezes, o que a sociedade apresenta hoje como sinônimo de felicidade e liberdade, no fundo não preenche o coração do homem. Ele aspira por algo a mais que isto. A consciência humana precisa ser formada de modo que não fique somente no superficial, mas avance para os desafios atuais que a nossa existência exige. Teologia moral é o assunto no Em Pauta desta noite. Muito bem, está aí para você perceber, não é, um pouco da panorâmica desse livro do Frei Antônio Moser, Teologia Moral, a busca dos fundamentos e princípios para uma vida feliz. Antes de entrarmos no conteúdo desse novo trabalho do Frei Antônio Moser, acho que vale a pena, não é verdade, a gente conhecer um pouquinho da trajetória, não apenas teológica, mas também de vida deste grande companheiro, deste teólogo que realmente tem marcado a história da igreja no Brasil com tanto trabalho e também aí toda uma vida, não é, em prol da causa dos pobres, da evangelização, da formação acadêmica. Acho que vale a pena nós começarmos por aqui a nossa conversa. O Frei Moser, então, por favor, ainda que de forma breve, mas segundo o que o senhor gostaria de nos colocar, como é que começa a história do Frei Antônio Moser? O senhor já nos disse em vários programas, vem lá de Gaspar, na região sul do nosso país, uma família de quantos mesmo? 13, eu sou 13º. 13º, como a gente diria brincando, né, Frei? A rapa do tacho, né? Rapa do tacho, mas diga-se de passagem, uma boa rapa. E depois, Frei, na sua infância, como é que se deu esse processo bonito daquilo que a gente chama de chamado vocacional e por que veio se tornar franciscano? Bom, em primeiro lugar, os gasparenses, boa noite a todos os gasparenses que marcaram realmente a história do Brasil. Por exemplo, um primeiro bispo em Lages, não é? Dom Daniel Ostin, foi uma grande figura, numa época em que havia pouquíssimas dioceses. E, para quem não sabe, Gaspar foi uma das 4 primeiras paróquias de todo o sul do Brasil. Ela tem 150 anos como paróquia, então não é qualquer coisinha não, né? E os frades, vindos da Alemanha, lá em 1800 e alguma coisa, marcaram essa região com a evangelização no Vale do Itajaí todo, mas principalmente em Gaspar e depois, naturalmente, Blumenau e assim por diante. Agora, o que acontece é o seguinte,
pequenino, com 8 anos, eu tinha que ir à casa dos padres, imagina só, levando um latão de leite, não é, para os padres. Levava, mas tinha que passar pelo cemitério, não é, que ia dar na igreja. Hoje o cemitério está deslocado. E é um morro, não é, bastante significativo, e eu então chegava no inverno correndo até chegar à Gruta de Nossa Senhora, onde tinha a única lâmpada, né? Aí eu dizia, tô salvo, né? Tá, muito bem. E aí, como coroinha, a gente foi naturalmente despertando o sentido vocacional. Agora, muito interessante essa sua pergunta. O senhor é o único religioso da família? Não, tenho uma irmã religiosa, tive várias tias, tenho sobrinhos, sobrinhas, né, que são religiosos também. Sim. Mas interessante é como é que surgiu a minha vocação teológica. Na primeira confissão, minha mãe perguntou, confessou tudo? Eu falei, bom, o que o padre queria ouvir, eu falei. Mas ela me olhou, mas por que está dizendo assim? Eu digo, porque me ficou uma dúvida, mãe. O que é pecado para Jesus? E isso eu carreguei até escrever o primeiro livro mais significativo, O Pecado Ainda Existe. Depois eu reformulei, fiz outras abordagens sobre o pecado. Depois, em termos assim vocacionais, nunca tive dúvida, só conheci franciscanos e, para mim, era a maneira, digamos assim, de atender o chamado. Mas o que foi decisivo para que o senhor dissesse ou concluísse internamente, não, esta é a minha vocação, vou ser padre ou franciscano, padre franciscano. E aí? Eu acho que nunca pensei em outra coisa. Desde criança sempre pensei nisso, nunca me veio muita dúvida, a não ser durante a época do noviciado. Noviciado é quando a gente pegou a batina, né? Uhum. Mas para os nossos telespectadores talvez não saibam. E para nós franciscanos, então, é um ano inteiro. Aí eu, de fato, tive um momento decisivo, porque eu comecei a me questionar sobre várias coisas em termos de fé. Uhum. E cheguei para o mestre, que era um santo homem, uma pessoa assim de grande percepção psicológica, cheguei chorando e justamente no mês de maio, pedindo para ele para ir embora, chorando. Ele falou, mas por quê? Falei, não, eu acho que eu não tenho mais fé. Ele falou, muito interessante. Eu estava meio desconfiado de você, mas olha, você vai ficar sim e vai ser um bom teólogo. Porque você já está se colocando questões que qualquer pessoa madura tem que se colocar. Então ali já se firmou. A coisa se desanuviava em termos de vocação teológica, não é? Teológica. Sua ordenação sacerdotal foi em que ano? Em 1965, estou quase completando 50 anos. Olha aí. Vai ser uma festa lá em Gaspar, né? Depois o senhor entrou então na congregação, fez os estudos preparatórios, dentro daquilo que é o básico, vamos dizer assim, uma formação franciscana, depois filosofia, teologia, ordenado padre, como o senhor já disse, e aí então vem o chamado mestrado, né, que eu ainda há pouco terminava aqui em Belo Horizonte, e finalmente o doutorado. A sua tese de mestrado, o senhor se lembra ainda? Mestrado é o papel político-social da Igreja no Brasil. Isso foi em 68, logo depois da Revolução Francesa, ou seja, daquele movimento todo que depois o de Gaulle, né? Uma agitação, mais ou menos como o Brasil agora, né? O negócio estava fervendo. Seu mestrado foi feito aqui no Brasil? Na França, em Lyon. E foi muito interessante porque o meu patrono era um senhor já a uma certa idade, ele não acreditava muito, o que tem a ver a igreja com política, aquela coisa, mas depois ele deu uma nota muito boa, né? E naturalmente foi tudo em francês, porque não tinha outra possibilidade. Depois, terminado essa licenciatura de 2 anos, eles lá em Lyon falaram, olha, aqui na França não tem moral, aí você vai para Roma que é melhor. E eu fui para o Alfonsianum, e lá no Alfonsiano, dos Redentoristas, eu fiz a tese doutoral, e foi um parto meio difícil, porque eu escolhi um tema prematuro, dizem que eu sou um pouco prematuro, eu escolhi prematuro, que era a conflitividade, não é? E a moral. Conflitividade, como analisar, como canalizar os conflitos. Só que era um tema prematuro, não tinha literatura. E aí acabei tendo uma certa crise, no sentido assim de vou para frente com a tese, não? E acabei, então, escolhendo um outro tema. O comprometimento que o cristão tem na transformação da sociedade. Você vê que vai para o lado social. Por isso, quando de vez em quando os nossos temas são tanto sociais, é que já vem desde a origem.
Defendi a tese, foi bastante rápido, tanto assim que nós éramos lá no Antonianum de Roma, onde estava hospedado com o Dom Fernando Figueiredo, né? E mais alguns brasileiros, tinha mais ou menos 150 frades. E quando foi anunciado, né, que nós íamos defender a tese, no dia 20, eu defendi, 19 de dezembro de 73, e o Dom Fernando, dia 21, quer dizer, às vésperas do Natal. Todo mundo diz, mas como? Eles vieram outro dia, só que nós trabalhávamos dia e noite, né, para fazer a tese. Isso aí é uma tese muito boa, não tenha dúvida nenhuma. Então, seria por aí. Voltei, comecei a lecionar, comecei a despertar para a pastoral, num aviso prévio da minha mãe antes de morrer, você não é o padre dos meus sonhos, você tem que trabalhar com o povo. Não fica dando palestra para doutor, para bispo, não sei mais o quê, tem que trabalhar com o povo. É interessante. E aí eu comecei um trabalho, digamos assim, pastoral, de fim de semana, não é? E até hoje eu mantenho vínculos com essa primeira comunidade, que se chamou Santo Antônio do Rio do Ouro. Não por mim, por minha causa, mas era o nome que já tinha lá. E foi, assim, uma história muito interessante, uma comunidade com muita insegurança. Hoje é um local super tranquilo, aliás, super vivo. Sim, Frei Moser. Rio do Ouro, salve! Né? Aliás, isso que o Frei acabou de chamar a atenção para você que está nos acompanhando aqui nesse retrospecto da sua vocação acadêmica, teológica, sacerdotal, vocacional, familiar, é interessante porque, sobretudo no contexto atual e o período em que o senhor foi formado, não tanto só a teoria, mas não ou tão somente a prática, mas essa síntese entre a teoria, a reflexão teológica e a praxis, não é? O dia a dia, o contato com as pessoas, de modo especial, os mais pequeninos, os pobres. Quer dizer, é ali que a teologia brota e faz a reflexão avançar, não é isso, Frei Moser? Olha, o Papa Francisco tem insistido muito nisso, né? De ouvir a voz do povo. E muito interessante, porque a gente voltou assim, eu sempre tive um espírito que eu acho aberto, a academia funciona muito aberto e tudo, mas sabe como é que é. Mas eu fui questionado, por exemplo, na questão daqueles que não estavam casados na igreja, né? E fui descobrir coisas interessantes. A maioria, perto do Rio de Janeiro, não tinha nem sequer carteira de identidade. Olha. Como é que ia casar no civil, no religioso? Então foi todo um trabalho com muita paciência, dizer, não, vocês venham para a igreja, depois a gente vai ver. E pouco a pouco eles foram realmente acertando os ponteiros. Depois disso, aquilo foi uma primeira comunidade, vieram mais 15 outras, né? É dizer, eu acho que mais ou menos basta agora. Umas maiores, outras menores. Em geral, são comunidades relativamente pequenas, mas com uma infraestrutura boa, onde você tem a parte religiosa e a parte social, sempre. Uma perguntinha curiosa, Frei Moser. Se o senhor não fosse franciscano, porque, como o senhor disse, já teve acesso aos franciscanos quase que imediatamente, ou seja, a infância toda, porque era ali, naquela região, que eles desenvolviam a sua missão. Então, até vislumbrar uma outra forma de vida religiosa, um jesuíta, salesiano, carmelita ou qualquer outra coisa similar, era mais difícil, porque quem estava atuando ali eram os franciscanos. Perfeito. Se o senhor não fosse franciscano, teria sido padre diocesano ou teria uma simpatia por alguma outra congregação? Provavelmente não. Não, sei lá, a identificação era tamanha que eu nem imagino. E por outro lado, mesmo em termos, digamos assim, de localização, onde é que você é franciscano? No Brasil, numa certa região, numa certa cultura. Por exemplo, para mim seria muito difícil entender a vida religiosa franciscana, por exemplo, na Itália, não é que eu conheci, muito dentro do convento, não é que não sejam santos, todos são santos, mas muito dentro do convento, muito fechadinhos, muito naquela rotina, e para mim não serviria. Tá certo. Frei Moser, olha, foi importante, foi ou não foi, nós fazermos esse retrospecto aí da vida do Frei Antônio Moser, justamente para você perceber o itinerário. Ninguém é o que é por acaso, ou seja, existe uma história, existe um contexto, existe uma vocação aí bonita, não é?
Vamos para o nosso primeiro intervalo, no segundo bloco. Nós vamos continuar conversando aqui com o Frei Antônio Moser, doutor em teologia, especialista em bioética, palestrante aí por esse nosso Brasil e outros países. Enfim, um grande nome da nossa teologia no Brasil, mas especialmente a partir dessa sua obra. Então nós vamos para o nosso rápido intervalo e daqui a pouquinho já estaremos de volta com o programa Em Pauta. Não saia daí.